Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, para você que está na nossa rede de rádio espalhada por todo o Ceará e para você que também está no nosso canal no YouTube TV ANC. Hoje estamos recebendo o superintendente da AGFIS, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, Guilherme Magalhães, pela primeira vez aqui no nosso estúdio na rede ANC para falar de um assunto super importante, para você entender um pouco mais esse trabalho de fiscalização realizado pela AGFIS em Fortaleza e como isso tem sido referência até para outras praças aí pelo Brasil também. Guilherme, muito obrigado pela sua presença aqui na ANC. Satisfação estar recebendo o senhor. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição e o que precisar é só chamar que a gente está sempre aqui. Perfeito. Como a gente fala para todo o Ceará, nem todos os municípios têm uma espécie de AGFIS. Às vezes tem o trabalho de fiscalização, mas de outros órgãos. Queria que o senhor pudesse falar também, nessa parte inicial, sobre o trabalho que é desenvolvido pela Agência de Fiscalização. O nome já é muito sugestivo, mas vamos detalhar um pouco. E como a sua experiência fora da AGFIS pôde contribuir para que hoje o senhor pudesse estar bem preparado para assumir essa demanda em Fortaleza. Felipe, a nossa agência de fiscalização em Fortaleza, ela é uma agência que ela é composta por diversos fiscais extremamente qualificados. O concurso nivelou por cima, então o quadro de fiscais de Fortaleza é um quadro extremamente qualificado. Nós temos profissionais em diversas áreas. Então nós temos, por exemplo, hoje no formato que tem a GFIS, ela faz a parte de vigilância sanitária, a parte de alimento e saúde, ela faz a parte da conservação da cidade para poder vistoriar a parte de lixo, de limpeza urbana, a gente faz a parte de defesa do consumidor, nós fazemos, então assim, tudo menos trânsito e a verificação da parte de tributo, todo o resto é centralizado na GFIS. É uma legislação moderna, foi uma conquista, eu entendo, para Fortaleza, mas ela perdeu um pouco o rumo no meio que ela passou a ser mais repressiva e menos atuante de uma questão mais cidadã, buscar estar mais próximo do munícipe para entender a realidade. Nosso objetivo não é autuar simplesmente com fim arrecadatório. E isso é muito importante. O objetivo da AGFIS é que a gente eduque, muitas vezes por meio da autuação, claro, porque a legislação nos obriga e o fiscal ele não tem o poder de simplesmente notificar, e sim ele tem que autuar para não correr o risco de prevaricar, mas ao mesmo tempo o tratamento diário, a conversa com os setores produtivos, o chamamento das pessoas de eventos, dos sindipostos, das pessoas vinculadas às grandes associações, para que a gente tenha uma cidade melhor. Nosso objetivo é exatamente esse. Então, a gente, inclusive, muitas vezes, ao ter uma operação muito grande, a gente entrega o plano de fiscalização para um setor produtivo específico, a pessoal de o supermercado, por exemplo, receberam, vamos fazer uma operação específica. A gente entrega o plano de fiscalização, porque o objetivo é que ao chegar lá esteja tudo correto, para que tenha uma segurança para a população, para que tenha a defesa do consumidor seja respeitada, que é algo que a gente luta muito por isso também. Guilherme, em relação à questão de profissionais, quantos profissionais hoje estão na AGFIS entre parte administrativa, parte operacional? E se de fato a AGFIS ela tem sido essa referência, né, para outras praças? Eu vi recentemente que a AGFIS esteve representando Fortaleza no evento do Rio de Janeiro. E um balanço aí desses 9 meses, é o principal desafio que você está enfrentando, transformar a AGFIS mais para a população nessa imagem de um papel mesmo de cidadão, não do papel de repressão, por exemplo? É um desafio, mas como eu disse inicialmente, a gente conta com um quadro extremamente qualificado. Nós temos hoje, trabalhando de forma ali terceirizada e os servidores em torno de 700 e 800 pessoas na AGFIS. É um número robusto, mas quando se trata de uma fiscalização de Fortaleza inteira, o número acaba sendo diminuto. Porque nisso envolve tanto o pessoal de apoio, motorista, administrativo, pessoal que tem que estar fazendo a máquina toda girar. O objetivo de toda a AGFIS é a fiscalização. Então todo mundo atua diretamente na fiscalização. Nós não temos outras ramificações que não sejam diretamente a fiscalização. Então, esse desafio de tornar mais cidadã a agência de fiscalização é por meio do diálogo, é por meio de olhar para cada um, de entender a realidade. Nós fizemos recentes desocupações em acompanhamento conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, com o pessoal também da saúde, para acompanhar as pessoas em situação de rua, que estavam embaixo de viadutos. Foi uma experiência extremamente exitosa, que a gente está falando ali de 150, 180 pessoas que estavam nessa situação nesses 6 primeiros meses, que foram resgatadas,
que foram acolhidas pelo poder público, que tivemos o acompanhamento pela área de saúde, para o encaminhamento para as pessoas que estavam utilizando ali entorpecentes, que tiveram acompanhamento muitas vezes até o direcionamento ao CAPS. Algumas precisavam simplesmente de um documento para um enquadramento em algum programa específico, foram direcionadas aos CRAS. Então, as crianças, quando estão em situação de rua, é algo que isso, nesse ponto, a gente tem uma tolerância zero. Sim. Então, no caso de ter criança e idoso, a nossa atuação é muito presente enquanto Prefeitura de Fortaleza. A Chefis vai somente ao final da operação. Ela vai somente ao final da operação para fazer um recolhimento de todo aquele material que ainda ficou lá após a desocupação daquele espaço por todas as demais secretarias que estão envolvidas. Entendo. O senhor falou aqui na questão de meio que reordenar esse trabalho da AGFIS, que estava indo para um outro rumo, o principal desafio era trazer mais para essa visão cidadã. Eu lembro que ano passado havia uma promessa, não querendo tocar na parte política, mas havia uma promessa de algumas pessoas de acabar com a AGFIS. Como é que o senhor analisa uma postura como essa? Isso seria um retrocesso, já que o senhor falou que a criação da agência foi de extrema importância para a cidade de Fortaleza? É uma decisão política, é uma decisão muitas vezes eleitoreira, de um discurso de precisamos acabar com a agência de fiscalização, mas a agência de fiscalização ela pode acabar, mas a fiscalização não tem como acabar. Uma cidade ordenada, uma cidade limpa é o que todo mundo busca. E isso ela não ocorre simplesmente pelo fato da fiscalização, muitas vezes é pela falta da fiscalização. Até mesmo uma feira livre, se ela for ordenada, ela pode estar constantemente naquele espaço urbano, participando junto com todo mundo. E isso não é o problema. O problema não é se ter uma feira, o problema não é se ter uma festa, o problema não é se ter uma ocupação irregular, o problema é a desordem. Então nós tivemos um abandono da fiscalização de forma muito efetiva por conta da gestão, por uma opção de gestão nos últimos 6 a 8 anos, e em decorrência disso a gente chegou na situação atual de uma cidade que precisa ser reordenada, precisamos ter uma nova estruturação da cidade para voltar a ter o controle com relação a tudo isso e as pessoas possam utilizar o espaço público. Como eu também já havia conversado em outro momento contigo, Felipe, muitas vezes as pessoas falam a repressão é ruim, mas muitas vezes ela é necessária. Não por parte da AGFIS, sim por parte da presença do poder público naquele local. E isso é extremamente necessário. Então, se vai ter um evento e o poder público está antes de iniciar o evento, ele não precisa estar lá para poder impedir de um trabalhador poder fazer ali o churrasquinho dele, poder exatamente vender ali uma bebida dele. Se for de forma ordenada e ele tiver um credenciamento prévio, ele tem que vender. A prefeitura incentiva o empreendedorismo. Então esse é o objetivo de todo mundo, inclusive da própria AGFIS. Então o ordenamento prévio dá mais trabalho? Dá muito mais trabalho. Seria muito mais fácil simplesmente acontecer como já aconteceu em outros momentos, em outras cidades acontecidas, o rapa de vir sair tomando, sair quebrando as coisas das pessoas. A AGFIS ela não tem esse perfil. Não é esse o objetivo da AGFIS. O objetivo nosso é partir do diálogo, é ir, antes de iniciar o problema, a gente evitar que se tenha um problema para ter uma cidade melhor. Perfeito. Falando sobre alguns objetivos da gestão, né, nesse primeiro semestre, por exemplo, era saúde e limpeza urbana. Como é que a AGFIS pôde contribuir, sobretudo nessa parte da limpeza urbana de Fortaleza, como é que foram esses trabalhos nos primeiros 6 meses desse ano? A AGFIS ela é importante nesses dois setores. A AGFIS, inclusive, fiscaliza os postos de saúde e ela faz as vistorias, auxilia a Secretaria de Saúde com relação a isso, as liberações das licenças para poder funcionar consultórios, locais onde você tem pequenos procedimentos. A AGFIS também faz isso através da vigilância sanitária. Então, a AGFIS está presente em tudo. Quando vai para a parte do lixo, o nosso principal objetivo é identificar quem são os grandes geradores. O problema maior, claro, que a população, a grande maioria, sabe o horário que passa o caminhão do lixo, a hora que tem que colocar o saco. Esse residencial. Algum ou outro coloca no canto errado, a própria população denuncia. E aí, hoje tem um vídeo monitoramento, nós temos, inclusive, agora vamos implementar até a utilização da inteligência artificial para nos auxiliar na parte do vídeo monitoramento, para ter uma identificação melhor, para facilitar a fiscalização de um formato que é, e com o auxílio até mesmo da AMC, que consegue fazer um mapeamento, identificação das placas dos veículos que estão colocando resíduos nos locais. A gente recentemente tivemos a apreensão de 2 caminhões que estavam colocando área de preservação ambiental, colocando entulhos, restos de obra da construção civil, e a AGFIS ela atua de forma presente, junto com a Guarda Municipal, junto com a Conservação, junto com a AMC. A integração de todas as secretarias é exatamente a marca do prefeito Evandro. Inteligência artificial, tecnologia, né? Recentemente eu acho que teve uma parceria aí para a criação, lançamento de um aplicativo
utilização de drones, como é que tudo isso pode reforçar ainda mais o trabalho que já é realizado pela AG Física, que o senhor pode apresentar para a gente do que tem sido feito? É, a gestão como um todo, ela busca estar presente em conjunto com a tecnologia. Nós estamos passando por uma revolução, nós estamos Exato. vivenciando, enquanto cidadão, essa revolução atual na parte de inteligência artificial, da utilização da tecnologia no nosso dia a dia, e a agência de fiscalização de Fortaleza ela não é diferente, ela não está para trás nesse sentido. Então, nós estamos implementando várias políticas lá dentro dessas implementações. O nosso objetivo é até o final do ano termos tudo digitalizado, tudo de forma digital, para o cidadão poder acompanhar. Hoje temos um aplicativo Fiscalize Fortaleza, onde o cidadão faz a denúncia e ele pode fazer um acompanhamento, mas vai ser algo ainda melhor, que ele Sim. vai conseguir exatamente colocar ele para um sistema push ali, ele ter um acompanhamento do dia a dia, do que está acontecendo, quanto tempo passou em cada setor, ele ter um retorno da demanda dele, não só pelo princípio da publicidade, como uma forma de interagir com a população entender que o poder público está dando ouvido a ela. E esse é o objetivo da AGFIS, é ser a agência parceira, é estar ali ao lado do cidadão para que a gente tenha uma cidade melhor. É esse o nosso objetivo. A integração aí de outros setores da AGFIS também para poder contribuir, de outros setores da própria prefeitura, para contribuir com o trabalho da AGFIS, como é que o senhor também avalia esse somatório de forças? É isso, a gente tem a City Nova, que ela tem uma implementação de novas tecnologias dentro da prefeitura. Nós temos a CEPOG, que faz a parte de gestão, e eles também têm nos apoiado bastante nesse sentido. Recentemente, como tu bem citaste, a gente fez a utilização de drones para fazer um mapeamento de terrenos, popularmente conhecido como terrenos baldios, são Sim, terrenos que não têm muro, que estão abertos, que isso também faz parte da segurança pública de Fortaleza. Por quê? Porque foram pontos identificados como que as pessoas utilizavam para fazer ou utilização de droga no local, ou então para acabar ali cometendo pequenos furtos e fugir para esses locais, porque são tomados por mato, por lixo, sem passeio. Então, com o objetivo de proteger também as pessoas que possuem alguma espécie de dificuldade, as pessoas mais idosas que andam no passeio. Hoje pela manhã, inclusive, nós presenciamos uma senhora que foi entrar num veículo e o passeio, a calçada ali não estava devidamente adequada para ela caminhar, sim. ela quase caiu, quase teve um acidente. Então, isso acontece por quê? Porque não se tem a fiscalização. E o objetivo da fiscalização é exatamente que nós tenhamos uma cidade melhor. É esse o objetivo. E é isso que tem que ser entendido por todos. E aí, todo mundo junto, a gente atuar de forma presente, constante, para poder evitar que a agência seja simplesmente de repressão. E sim seja alguém que vai estar presente no local para evitar que se aconteça algo pior. Você falou aí todo mundo junto, inclusive a população também tem um aplicativo Fiscalize Fortaleza. Quais outras ações da GFIS faz com que a população possa chegar junto? Eu posso ajudar na fiscalização da minha cidade, posso contribuir com essa demanda, eu posso estar contribuindo, eu posso estar ajudando para a melhoria do território que eu moro. Quais as ações da GFIS têm incentivado cada vez mais essa prática? É, perfeito, Felipe. A população é extremamente importante, assim como a imprensa. A imprensa tem um papel essencial, não só constitucional na nossa democracia, como também na fiscalização da cidade. A participação da imprensa em conjunto com a GFIS, em conjunto com a população demandando não só a imprensa, como também a gente, isso é muito importante no dia a dia. Nós teremos nos próximos dias um lançamento de um programa que se chama a GFIS nas comunidades, em que vai ser utilizado inclusive os agentes de cidadania que foram recentemente eleitos, eles serão partícipes dessa fiscalização comunitária, não é uma fiscalização, mas são agentes que estarão presentes para poder ter a identificação das irregularidades, para que a gente possa direcionar melhor a fiscalização. E os agentes de fiscalização que estão na AGFIS possam chegar lá de forma mais presente, atuando de forma mais segura, inclusive para o próprio agente que vai chegar naquele território. Perfeito. Sobre alguns pontos delicados, e é sobre isso que a gente está tratando aqui também, e até transformar nessa, não essa imagem da repressão, mas cidadã também. Recentemente a gente teve lá a questão das revogações de permissionários ali na Beira-Mar. Como é que a AGFIS também, como o senhor falou, a lei ela é fria, né? Você chega Sim. ali já com determinação para cumprir. Não é trabalho ali do agente, é prevaricar, por exemplo. É para cumprir. Como é que a gente dosa isso? Como é que a gente conversa com a população? Eu acredito que seja um desafio de diálogo também, Sim, que às vezes a pessoa está ali na sua atividade, pensa que você é o culpado, que você está é fazendo isso. por um mal, se revolta com você. Eu queria que o senhor pudesse relatar É um pouco até, também. é até um ponto, Felipe, interessante de se falar, porque muitas pessoas acham que a AGFIS que dá a liberação, a AGFIS Isso. que caça uma permissão, a AGFIS ela simplesmente fiscaliza se está regular ou não. Então, na hora que você chegar lá, se tiver a permissão, a AGFIS vai Uhum. passar como qualquer outro local.
Com a utilização hoje, nós, voltando à questão da Uhum. tecnologia, que é interessante, o nosso objetivo é exatamente que seja de forma mais objetiva, que é o quê? Um permissionário vai ter lá, ele vai ter um QR Code, né, uma identificação ali no trailer dele, no carrinho dele, no local onde ele está ocupando aquele espaço. Então, com aquilo ali, a GFIS passando automaticamente pelo vídeo monitoramento, a gente já vai saber se é ele que está lá, se é o permissionário que está. O espaço, muitas vezes, as pessoas são vítimas de pessoas que podem, inclusive, extorquí-los. As pessoas podem exatamente ter a permissão por algum outro motivo e acabar alugando, vendendo, repassando, isso é proibido. Então essa verificação ela vai ser de forma muito mais objetiva com a utilização do vídeo monitoramento e a inteligência artificial para essas identificações. Nós temos algumas outras novidades aí. Tem a questão da Dom Luiz, vai ser fechado aos domingos. Como é que vai ser essa questão? Qual o objetivo disso, né? Foi estudado? O que você pode adiantar para a gente aqui também? Essa parte é a AMC que vai Verdade. fazer o fechamento. Quando envolve a parte de trânsito é onde a gente não entra, mas a GFIS vai estar presente também nessas ações, até para poder evitar ocupações indevidas do espaço. Uhum. E não sei se está definido o Sim, entendi. formato, a forma, como que se vai ter esses fechamentos, mas ocorreu recentemente na Beira-Mar o fechamento de uma faixa da Avenida Beira-Mar para que os corredores possam utilizar pela manhã. Foi extremamente exitosa nesse final de semana, a população toda elogiando, porque de fato ter essa integração e ocupação do espaço público é o melhor caminho, inclusive, para a segurança pública de Fortaleza. Uma dúvida minha aqui presente, uma dúvida, uma pergunta que surge aqui. A GFIS está presente, por exemplo, na fiscalização de praças esportivas, equipamentos esportivos da cidade também, para ver se está tudo ok, na questão da acessibilidade. A GFIS também trabalha nessa questão? Também trabalha. E faz exatamente esse acompanhamento em grandes eventos, nos eventos, por exemplo, de futebol, a GFIS está presente para poder tentar ordenar. A gente tem uma cultura do espetinho do lado de fora, as pessoas. Demais. E isso a gente tem também que saber respeitar. E aí, Exato. como que se respeita isso? De forma ordenada, determinando o local que eles podem, o formato que se tem, como que minimamente se pode tentar respeitar ali a questão da vigilância sanitária para trazer uma segurança alimentar também para os utilizatários. Então, nosso objetivo, enquanto agência, é proteger o cidadão. É esse o objetivo da GFIS. Se a GFIS tiver como esse propósito maior, a gente vai ter êxito e não tenho dúvida que nos próximos meses teremos várias mudanças em Fortaleza no ordenamento urbano. Perfeito. A gente fala já do capital limpo e ordenado, a gente inclusive tem números aí já de setembro, mas eu queria que o senhor, só voltando um pouquinho a outras gestões, Fortaleza hoje vive muito fruto de abandono de fiscalizações, gestões que, por decisões suas, deixaram um pouco essa fiscalização de lado. Hoje, nesses 9 meses aí de gestão na superintendência, isso enfrentou desafios por conta de trabalhos que talvez não foram feitos no passado? As gestões eu entendo que tomaram decisões que no entender deles naquele momento era acertada, mas que Uhum. hoje, a gente verificando o resultado, elas foram decisões que trouxeram prejuízos à população e ao ordenamento urbano. Como se tem dificuldade com relação ao capital humano por ser escasso, ou seja, nós temos poucos agentes de fiscalização em Fortaleza, acaba que as pessoas priorizaram algo especificamente, alguma ação em específico, e a gente vê, de fato, não deu certo. Então, os agentes trabalharam com muita responsabilidade, todos os nossos fiscais trabalharam atendendo todas as demandas que se tinha naquele momento, mas a gestão maior direcionou as fiscalizações para algo específico que não deu um resultado positivo, é tanto que a cidade quedou por estar desordenada como está hoje, com muitas ocupações irregulares, com desrespeito à legislação básica de utilização do dia a dia. Estamos aí com a Operação Capital Limpa e Ordenada, já com números aí dentro dessas 2 semanas de setembro. E que o senhor pode detalhar dessa operação aqui para a gente? Ela foi uma operação feita por muitas mãos. Ela foi algo que foi direcionado por várias secretarias, utilizando a Secretaria de Conservação, a Guarda Municipal, a AMC, a Secretaria de Infraestrutura, a AGFIS, com a coordenação maior do secretário de governo, o Júnior Castro, e o prefeito participou inicialmente da decisão, que o objetivo é separar várias poligonais na cidade, como se a AGFIS estivesse presente, toda a AGFIS, em determinado local, e se vai girando pela cidade para poder fazer uma fiscalização de saturação, de fiscalização naquele local, buscando se ter o resultado melhor para uma cidade mais limpa. O que é que estava ocasionando nesses primeiros 6 meses? Primeiro, a gente conseguiu mapear o que se tinha, porque se tinha muito pouca informação. Ao se ter as informações, aí passou a se limpar a cidade. Sim. E ao limpar a cidade, se percebeu que se tinha uma cultura em determinados locais de se colocar o lixo de forma indevida. Então, os resíduos são descartados em pontos de lixo
achando que isso é correto. Muitas pessoas sabem que não, mas outras imaginam que, e eu vou colocar onde, o que é que eu faço. Uhum. Então, a presença da fiscalização naqueles locais, isso se faz de forma rotineira, está sendo uma saturação que não é simplesmente uma verificação num determinado restaurante e vai embora. Não, faz a rua inteira Sim. e no outro dia ele vai voltar novamente e saber se o lixo do dia anterior foi recolhido de forma correta ou não. Isso vai ocorrer por pelo menos entre 30 e 60 dias, de acordo com cada regional, e aí nesse período a fiscalização é diária, para poder acompanhar e explicar para as pessoas Sim. como que se deve destinar o lixo, porque da forma como está errado. A questão da conscientização também faz com que, como é que eu posso falar assim, isso gere menos custo ao poder público. De repente você trabalha na conscientização da limpeza urbana, por exemplo, a população se conscientiza e ali você tem uma certa redução, já não se investe, não que não seja necessário, já não se investe tanto naquela questão, porque a população também vai estar fazendo a sua parte. Claro, você está falando mensalmente aí de 5, 6 milhões de reais que são utilizados do poder público simplesmente para fazer coleta de lixo de forma especial, que se chama, que são as coletas que são, que são de locais que não deveria ter lixo. Então, olha o prejuízo que isso está ocasionando para a população. Olha o nível que se chegou. Então, numa poligonal de um bairro como a Varjota, que existem vários restaurantes, um polo gastronômico da cidade, que todos os restaurantes devem ter a sua coleta própria e não coleta pública, se tem um custo mensal ali de 120 mil reais, simplesmente para uma área daquela, que isso poderia estar sendo destinado para uma outra função dentro do orçamento da prefeitura e sendo utilizado de forma melhor. Perfeito. Queria que o senhor pudesse falar também sobre próximos passos da AGFIS, o que está sendo em mente, o que precisa avançar também. E outro ponto que acredito que eu possa comentar, que nesse ano o prefeito Evandro Leitão deu mais autonomia às regionais. Se isso também fortalece uma ação da AGFIS, a regional vai estar mais próxima do povo, vai estar com a demanda específica, a comunicação ela acaba chegando mais rápido na agência de fiscalização? Perfeito, Felipe. O prefeito Evandro, ele é muito, como ele anda muito na cidade, ele tem uma atuação muito presente em toda a comunidade. Isso facilita para a gente, enquanto agente de fiscalização, estar no dia a dia. Então, as principais visitas do prefeito também nós estamos presentes. Ele aponta os locais que ele entende que precisam ser vistoriados. E a regional é que detém a territorialidade. Ele é que conhece, ele é que sabe Isso. quem são as pessoas que utilizam aquela praça, quem são as pessoas que utilizam aquele espaço público. Como que a gente pode tornar isso melhor? Como que se deve ter a atuação? Por mais que a gente, enquanto agência, tenha ali a presença próximo ali com relação às nossas gerências de fiscalização, que temos 6 em Fortaleza, não é a mesma coisa de quem está no dia a dia. Até porque são as regionais que fazem as permissões, são as regionais que fazem as liberações de festas. Então, eles que detêm o conhecimento. Quem são as pessoas? Qual o público que se está utilizando aquilo? Então, essa presença do dia a dia da regional é extremamente importante. E quanto mais próximo nós estivermos da população, melhor para todo mundo. Os resultados são melhores. Porque a gente vai exatamente na demanda da população. Porque talvez algo que eu imagine que cause impacto, quem está no dia a dia não vai entender. Onde você mora, você vai ter uma demanda. Eu, lá onde eu moro, eu vou ter outra demanda. Então, na hora que você faz essa verificação, você vai olhar isso. Como que eu consigo chegar nessa pessoa? Quem pode saber isso é a regional que está ali e que tem o conhecimento do pertencimento do território. Perfeito, superintendente. Só antes da gente finalizar, como é a postura do prefeito Evandro? Ele, ó, tá aqui a AGFIS, está na sua mão, total autonomia. Você fazer o que você acha que deve ser feito, que deve contribuir, trazer resultados para a cidade de Fortaleza. É mais ou menos essa postura do gestor em relação à AGFIS? O prefeito Evandro, ele confia em quem ele nomeia. Eu nunca recebi, nem me imagino recebendo uma ligação do prefeito Evandro para poder direcionar uma fiscalização ou fazer algo que não seja pelo bem da população. Ele dá total autonomia a todos os seus gestores e, através da Secretaria de Governo, claro, temos políticas públicas que são discutidas, então as principais ações são discutidas como uma questão de gestão, mas a autonomia da GFIS é 100%. Não há nenhuma intervenção política, não há nenhum direcionamento, e o prefeito, desde o início, ele defendeu também o seguinte: passou a eleição, a partir de agora a gente governa para toda Fortaleza. Então, inclusive, pleitos de vereadores que são tidos como de oposição, pessoas que estavam, que não chegaram a fazer campanha, isso para mim é completamente descartado. Eu não tenho um vínculo político partidário, então para mim é muito mais confortável, Exato. evidentemente, não tenho um vínculo partidário para poder puxar uma bandeira, mas a determinação do prefeito eu quero que Fortaleza seja tratada de forma isonômica, indistinto, todas as pessoas sejam atendidas para que seja uma Fortaleza melhor para todos, e não somente para quem teve uma escolha na hora de votar.
A gente estava falando sobre trabalhos focados, a importância de lideranças comunitárias também, um vereador, um líder, uma pessoa que é referência naquele bairro, naquela comunidade, para estar também aproximando, levando demandas para a AGFIS. Eu tenho recebido muitas reuniões, como é que tem sido esse relacionamento? Muito. Nós temos um superintendente adjunto, que é o Paulo Guedes, extremamente ligado a essa parte social. Ele recebe diariamente as pessoas lá das comunidades com demandas. A gente faz o plano discutindo a realidade de cada local, discute com a regional, mas também discute com as pessoas. E esse spoiler que eu dei com relação à AGFIS na Sim, comunidade é um projeto encabeçado por ele, que ele está levando isso muito a sério, que a gente vai implementar e que vai transformar Fortaleza. perfeito. Superintendente Guilherme Magalhães, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Queria agradecer demais. Pegar na sua mão, se eu voltar de novo. Agradecer demais aqui a sua presença. Essa câmera é toda sua. Eu queria que o senhor pudesse falar para a nossa audiência, reforçar mais uma vez a importância do trabalho da AGFIS. E da minha parte fica aqui o agradecimento por o senhor ter comparecido a essa meia hora de conversa para estar esclarecendo um trabalho tão importante realizado pelo senhor, a sua equipe, pela AGFIS aqui em Fortaleza. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a todos. E o nosso objetivo, enquanto agência de fiscalização, é estar presente e auxiliar a todos os munícipes para que a gente tenha uma Fortaleza melhor para todos. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é arrecadatório, o objetivo é de tornar a Fortaleza melhor. E para isso a gente conta com toda a população, fazendo as denúncias pelo Fiscalize Fortaleza, um aplicativo pode ser baixado nas principais lojas. Baixa o aplicativo, faz lá, tira a foto, explica. Quanto mais escrever é melhor para que a gente entenda qual a dificuldade que você tem naquele local. E o objetivo da Prefeitura de Fortaleza é estar próximo à realidade de cada um. Não adianta eu simplesmente ter uma política do que eu imagino que é o correto. A gente tem que ter uma política baseada no diálogo, na conversa e atendendo ao fortalezense como um todo. Com esse recado, a gente finaliza mais um episódio do Destaque ANC. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até a próxima.